Zumbi é uma palavra que define em termo popular um morto-vivo, cadáver que de alguma forma foi revivido, algo que, embora haja uma explicação lógica, é considerado sobrenatural. Geralmente, tal feito é realizado através de algum tipo de vírus que contamina e assume controle do hospedeiro, o fazendo realizar um punhado de tarefas específicas. Popularmente, zumbis existiriam apenas para se alimentar de cérebros, já que sofreram com a perda do seu. Caso contrário, imprevisíveis seriam as consequências. No universo de Star Wars, esses seres são mais comuns do que se imagina, embora sejam resultados de diferentes feitos através da galáxia, geralmente envolvidos de alguma forma com o lado sombrio da força. Hoje, iremos listar todas as aparições de zumbis na galáxia de Star Wars. Zumbis de Korriban. Há mais de 7.000 anos antes da Batalha de Yavin, o rei Sith Dafka Graush realizou experimentos através da alquimia Sith para reanimar cadáveres. O resultado foram criaturas humanoides semi-sencientes mortas-vivas, oriundas dos espíritos Sith das tumbas de Korriban. Esses seres logo evoluíram e foram capazes de criar mais como eles, mordendo seres vivos sencientes. 50 anos depois, o rei Dafka Graush foi assassinado e os espíritos nos corpos desses seres foram tragados por um cristal pertencente a Dafka, enterrado com ele, restando apenas corpos errantes. Durante os 7 milênios que se seguiram, esses zumbis serviram como guardiões dos túmulos dos Lords Sith, nos vales de Golg e dos Lordes Sombrios. Eles ficavam adormecidos por longos períodos e eram sempre despertados pelos espíritos dos Sith mortos ou por algo que perturbasse o cristal de Dafka. Isso para que pudesse eliminar intrusos, principalmente Jedi, piratas, contrabandistas, possíveis ladrões de tumbas e até mesmo outros Sith. Esses zumbis tinham inteligência limitada, mas o suficiente para empunhar alguns tipos de armas. A praga Rakghoul. Embora não sejam oficializados como zumbis, o universo Legends os consideram como tal. Rakghouls foram criaturas mutantes que se originaram do Talismã Mur, um talismã forjado através do lado sombrio por Karnes Mur. Ele o criou para obter um exército para governar e buscar a imortalidade. Esse talismã foi capaz de transformar quase qualquer ser senciente no monstro chamado Rakghoul, no qual apenas quem o obtivesse pudesse controlar essas criaturas. Após o talismã, Karnes Mur também projetou um vírus que foi implantado nessas criaturas, capazes de ser transmitido através de mordida ou arranhão, transformando a vítima lentamente. Irracionais, eram carnívoros e possuíam comportamentos animalescos, andavam em matilhas de 4 a 8 membros e atacavam qualquer coisa que aparentasse ou cheirasse um possível alimento. Sem cura, esse vírus se espalhou rapidamente em alguns lugares, como numa região do planeta Taris, onde o medalhão foi parar, e ficou conhecido como a praga Rakghoul. Uma vez infectado, era impossível um indivíduo ser curado. O povo de Taris lutou contra essa praga durante séculos, e foram capazes de livrar o planeta dessas criaturas ainda antes da ascensão do Império. Durante a Era da Alta República, a mestra Jedi Silandra Shu e sua padawan Rupert Natari viajaram até os planetas gêmeos Gloan e Albadaz após o pedido de socorro de uma equipe desaparecida. Em Gloan, descobriram que toda a equipe foi misteriosamente morta por monstros mortos-vivos. Esses seres eram animais nativos, morcegos Cat-Kut. Os Cat-Kut originais foram obrigados a migrar para Albadaz após atividades de mineração em Gloan liberarem minerais orgânicos perigosos na atmosfera. Minerais que penetravam e cristalizavam nos pulmões e sangue dos Cat-Kut, os matando lentamente e os transformando em zumbis eternos. Eles eram capazes de adormecer e permanecer por milênios, até serem despertados. Os infectados perderam a capacidade de voar e esqueceram completamente de quem e do que eram, embora fossem capazes de se comunicar através de assobios. Uma Jedi chamada Condessa Rajili, que atuou durante os últimos séculos da República Galáctica, era um tipo de vampira energética, capaz de drenar a força vital de um indivíduo.
Fazendo isso, ela os transformava em um tipo de zumbis estúpidos sob seus serviços. Reconhecendo a ameaça, o Cavaleiro Jedi Samuro a aprisionou em uma cidade em um planeta remoto. Permanecendo lá, ela foi confrontada por alguns Jedi, como Mace Windu, que havia ido até lá em busca de um esquadrão clone desaparecido durante as Guerras Clônicas. No final das contas, Mace recuperou e utilizou um holocron que continha os espíritos dos zumbis, os libertando do controle da Condessa. Esses mesmos zumbis criados por Radilli se voltaram contra ela e a mataram. Zumbis de Zelos II. Os Zelusianos acreditaram durante anos que existiam zumbis e que viviam vagando pelo planeta, lenda existente e espalhada após supostos avistamentos. Posteriormente, durante a Era do Império, esse fenômeno foi confirmado e atribuído a vermes parasitas que se apoderavam de cadáveres. Supostamente, esse seria um evento resultante do projeto Asa Negra, na época que o Império mantinha uma base secreta no planeta. Parasitas geonosianos. Vermes nascidos de ovos postos pela rainha geonosiana Carina a Grande. Cada ovo continha um total de 2 vermes com alguns centímetros de comprimento, e quando o ovo eclodia, eles se arrastavam em busca do primeiro hospedeiro que vissem pela frente. Entrando pelo nariz, os vermes eram capazes de controlar tanto vivos quanto mortos, sendo utilizados pela rainha e por Poggle o Menor para obter um exército de mortos-vivos. Embora fossem independentes, cada verme tanto fora quanto dentro do hospedeiro podia ser controlado pela rainha. Eles controlavam o sistema nervoso através de uma memória biologicamente arquivada para determinados fins. Dessa forma, mesmo com a rainha morta, os vermes agiriam como sua extensão. Controlando os seres vivos, os vermes podiam manifestar a capacidade de falar, ao mesmo tempo que agiam como uma mente coletiva, no caso do Jedi, até utilizar a força. Capazes de viver por tempo indeterminado fora do hospedeiro, como os geonosianos, os vermes parasitas necessitavam de climas quentes. Sua fraqueza era o frio intenso. E a parte boa é, no caso de infectados vivos, era possível removê-los sem que cause nenhum tipo de dano à vítima. Calma, a Barrys está bem, graças a você. E os clones também. Darkstaff, ou Bastão Negro, um dos mais poderosos e perigosos artefatos do lado sombrio que existiram na galáxia. Ele foi criado por um membro desconhecido da Ordem Sith, milhares de anos antes da Batalha de Yavin, sendo mais velho que o próprio Império Sith original. Tão poderoso que em um momento mais de 3.000 anos antes da Batalha de Yavin, ele foi utilizado para tentar expulsar uma criatura no planeta Oblis. Sozinho, o próprio bastão acumulou energia e explodiu, destruindo quase o planeta inteiro. Durante as Guerras Clônicas, Leimarcus, em posse do artefato, utilizou seu poder para reanimar cadáveres, os transformando em zumbis do lado sombrio. 2 sensíveis à força, Sam Herrera e Nia Heston, foram as vítimas. Len drenou suas essências vitais com o cajado, os matando. Logo depois, reanimando seus cadáveres. Esses zumbis mais tarde atacaram um grupo de agentes autônomos, numa floresta do planeta Kulularin. O Canto da Ressurreição. Uma magia arcaica e extremamente poderosa utilizada pelas Irmãs das Trevas para reanimar os mortos. Em muitos casos, oferecer a seus aliados um exército de mortos-vivos. Como todos os feitiços das Irmãs das Trevas, ele se manifestava através de uma névoa verde, canalizada de alguma forma, como uma bola de cristal, para se ter um efeito poderoso. Além disso, era necessário recitar o feitiço na linguagem nativa das bruxas. Ao que parece, a magia é temporária e necessário um foco para manter os zumbis ativos. Em caso de desconcentração ou desconexão, os mortos-vivos mais uma vez voltam a ser apenas mortos. Através dos registrados, apenas as mais velhas, poderosas e experientes Irmãs das Trevas são capazes de atingir o ápice desse feitiço, como foi feito pela velha Daka em Dathomir, e muitos anos mais tarde, pelas 3 grandes mães em Perídia.
Durante o Reino Imperial, uma das últimas Irmãs das Trevas sobrevivente do massacre, Meereen, foi capaz de lançar esse feitiço, mas em baixa potência, para espantar os Jedi Cal Kestis de Dathomir. Zumbis de Khatan-Tant. Durante a Era do Império, o planeta Khatan-Tant era governado por uma rainha que era um ser simbionte Arbezin, sensível à força. Uma vez por ano, ela abria as portas da cidadela onde vivia e recebia visitantes de todas as partes da galáxia. O objetivo era conceder favores em troca das maiores esquisitices possíveis, das quais ela se alimentava da energia vital, juntamente com seus súditos mortos-vivos. Numa dessas visitas, Luke Skywalker e a Doutora Aphra viajaram até essa cidadela. Eles esperavam que ela pudesse ativar o cristal que levava consigo. Numa confusão, foi revelado que o corpo da rainha era um hospedeiro simbionte e que pretendia se alimentar dos dois. Esse mesmo simbionte se dividia e infectava os outros hospedeiros, principalmente humanos, se alimentando de suas forças vitais. Os matando, eles controlavam seus corpos e se alimentavam de outros seres vivos, enquanto adoravam sua rainha. Ela foi morta por Luke Skywalker enquanto tentava hipnotizá-lo e se alimentar de sua energia vital, principalmente pelo fato de ser sensível à força. Um dos grandes desafios na vida de um Lord Sith desde a época de seu império era alcançar a imortalidade a qualquer custo. Durante o reino do Primeiro Império Galáctico, uma partição chamada Departamento Militar Imperial foi designada pelo Imperador Palpatine para fazer parte desse projeto. Suas pesquisas secretas acidentalmente resultou na criação de um vírus chamado Vírus Asa Negra, que também chegou a ser conhecido como a doença. Um vírus agressivo e infeccioso que matava seu hospedeiro, o transformando num zumbi canibal e brutal. Esse vírus também era capaz de mutar e chegou a agir de forma diferente em cada hospedeiro. Em muitos casos, os zumbis chegaram a aprender observando ações de vivos, como usar blasters, torres e pilotar naves. Uma instalação do departamento militar responsável pela pesquisa sofreu com o surto do que chamaram de Undertroopers, soldados Stormtroopers mortos que ameaçaram se espalhar pela galáxia. No entanto, todos os infectados foram contidos por operações tanto rebeldes quanto imperiais, que indiretamente se uniram contra esse inimigo em comum. E esses são os zumbis, walkers ou mortos-vivos, chame como quiser, registrados na saga. Sabia que tinham tantos assim? Qual deles você gostou mais? Comenta aí pra gente. E esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais, porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.